está procurando um refúgio, ô Bronde, nas estatais comandadas pelos governos do estado. Então muita gente falando de CEMIG também. Se der tempo a gente faz uma análise de CEMIG. Mas vamos começar com Petrobras e Banco do Brasil, porque olha, depois do discurso de posse do presidente Lula, realmente as empresas que já não vinham tão bem assim na reta final, né, desde a eleição do petista, que levou o pleito federal, as estatais já estavam mais para lá do que para cá. Mas hoje, depois do discurso de posse, realmente a coisa engatou uma quinta marcha para baixo, né? As empresas estão derretendo. Perfeito, Vini, perfeito. E eu acho que a maior mensagem que o mercado está passando hoje, né, apesar de não ter aí tanta liquidez como tem normalmente, né, porque o mercado americano está fechado, eu acho que a maior mensagem é que Haddad não é Paulo Guedes. Eu acho que essa é a maior mensagem que o mercado está passando hoje. E eu não digo somente em relação a conhecimento de economia, mas também em relação a poder político. O Haddad, ele precisa do Lula, não é o Lula que precisa do Haddad. O Paulo Guedes era outra história, era algo completamente diferente. O Bolsonaro precisava do Paulo Guedes, não o Paulo Guedes precisava do Bolsonaro. Então o Bolsonaro falava alguma besteira em relação à política de preços da Petrobras, por exemplo, e o Paulo Guedes, eu até me lembro do dia, Paulo Guedes nos Estados Unidos, os jornalistas foram perguntar, Paulo Guedes, o Bolsonaro disse que vai interferir, etc, etc. Paulo Guedes, o presidente está errado, vou conversar com ele. O Haddad, ele não tem essa força. O Haddad, ele não pode chegar para a mídia e dizer que Lula está errado, por exemplo. É ao contrário. Aconteceu ao contrário essa semana. O que aconteceu? O Haddad falou que não iria desonerar os combustíveis, né? Iria cobrar ali o ICMS, PIS, COFINS, enfim. E o Lula disse não, adiou para 60 dias. Porque aí vale lembrar, né, Bronde? Essa medida, ela foi implementada pelo governo do presidente, ou agora do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Foi justamente em um momento em que os combustíveis, eles já vinham ali num preço bastante elevado, e aí houve uma negociação com os governadores para você tirar o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. E essa medida, ela termina no dia 31 de janeiro de 2022, ou seja, terminou no último dia do ano passado. E aí você começa o ano já com esses tributos estaduais, o que poderia levar ou elevar o preço dos combustíveis a quase R$1 por litro. E é claro que o presidente eleito não quer começar o seu mandato Perfeito. com a gasolina subindo R$1 no dia 1º de janeiro. Então, o que o presidente Lula fez? Ele pegou ali o que está no seu poder, né, os tributos federais, e conseguiu, de alguma maneira, manter esse tipo de isenção pelos próximos 60 dias via uma medida provisória. É por isso que tem alguns nomes técnicos que a gente tem que entender. Medida provisória, só o presidente da República pode assinar, pode enviar uma medida provisória para o Congresso, porque ela tem valor de lei. A partir do momento que ela é assinada, uma MP, ela vale por 120 dias. É esse o tempo que o governo tem para conseguir, o governo não, os parlamentares têm para conseguir votar essa medida provisória para ver se de fato ela vira uma lei ou se a MP é derrubada. Enquanto isso não acontece, a medida passa a valer, e foi essa MP que nós conversamos mais cedo aqui com o Luciano Costa e que o Bronde também faz referência agora, certo, Bronde? Perfeito, Vini. Então o Lula vem, diz que tem que adiar para 60 dias, Haddad fica como se fosse um poste, e realmente é o que parece para o mercado, e o mercado está precificando isso. Está precificando que o Haddad não tem força para decidir nada, por mais que ele já tenha dito que não tem conhecimento na economia, né, o mercado está esperando aí uma equipe, que ele vai formar uma equipe, e o mercado está olhando mais para essa equipe. Por mais que tenha equipe, por mais que tenha Haddad, o mercado está precificando Lula mandando em tudo. Eu acho que essa é a principal mensagem do dia de hoje, é que Lula manda em tudo. E Haddad, o Lula não precisa do Haddad, o Haddad é que precisa do Lula. Antigamente era diferente. O Bolsonaro precisava do Paulo Guedes para continuar tendo apoio da população, para continuar tendo apoio do mercado, principalmente quando houve aquela crise lá com o Sérgio Moro e etc. Precisava muito do apoio do Paulo Guedes, ele não podia perder o Paulo Guedes, então teria que aceitar aí as medidas do Paulo Guedes, né? Como ele mesmo falava, né? O posto Ipiranga dele durante todo o governo em relação à economia, e agora é completamente diferente. A gente tem um Haddad que precisa mais do Lula do que o Lula precisa dele. O Lula não precisa do Haddad, ele tira, coloca outro. O que o Lula fez aí colocando o Haddad no Ministério da Economia, o que todos estão comentando, é que ele já está planejando um sucessor.
mas esse sucessor é muito fraco, tanto politicamente, né, quanto também em relação a conhecimento de economia. Então, aconteceu isso essa semana, Haddad falou uma coisa, Lula fez outra, o mercado já precifica porque é Lula que está comandando realmente aí a situação econômica do país. E isso já causou uma certa instabilidade também nos bastidores, segundo informações. Aqui eu tô falando informações de colunas divulgadas aí nos principais jornais brasileiros, porque realmente o Haddad tinha dado uma declaração de que os impostos, né, eles iriam ser ali restabelecidos em relação aos combustíveis. E aí, de repente, o Lula falou, opa, não vai ser restabelecido nada. Sim. Então gerou aí um atrito. E olha só a informação que acaba de sair no painel Mover Pro, acho que complementa muito bem aqui tudo que a gente está falando, antes do Bronte fazer a análise gráfica de Petrobras. Olha só isso. Abicom, litro da gasolina e do diesel está 29 centavos por litro mais barato no Brasil do que no exterior. A gasolina no Brasil atinge a maior defasagem de preço em 2 meses. Preço do diesel no Brasil está com defasagem de 6% ante exterior e da gasolina a defasagem é de 9% ante exterior. Portanto, a gasolina consumida aqui no Brasil atualmente é 29 centavos mais barata por litro do que a mesma gasolina consumida no exterior. Bronte. Exatamente, Vini. A gente já vê, né, uma disparidade aí em relação aí ao exterior, né, o mercado brasileiro não seguindo aí a paridade internacional. Isso já era esperado, né? A gente já tá no primeiro dia de governo aí. O mercado ele ainda espera realmente uma maior disparidade, né, em relação ao exterior. Espera que o governo petista, né, venha fazer mais interferências na política de preços, o que assusta o mercado, né? Não é só a questão econômica, o Ministério da Economia que influencia. As estatais estão caindo muito hoje, a Petrobras principalmente porque um senador do PT foi eleito, né, foi anunciado aí pelo presidente Lula para ser o novo presidente da companhia, da estatal. Isso causa também muita pressão nas ações da petroleira, justamente porque é um político no comando da presidência. A gente já sabe o que aconteceu no passado, fora todos os escândalos de corrupção, o que foi feito, né, nos governos petistas, principalmente da Dilma ali no final do governo, é que a Petrobras ela usava a caixa para baixar os combustíveis. Então ela usava o caixa da economia ali para repassar um preço mais barato para os combustíveis, para fazer ali uma maquiagem, né, do que realmente estava acontecendo. Então isso assusta muito o mercado, né? Traz mais pressão aí para essas ações das estatais que já vinham pressionadas, né, mas estavam recuperando. O mercado estava até aceitando, né, os nomes aí do presidente Lula. O mercado vinha bem, vinha andando bem, mas ontem o presidente fez novas declarações, teve essa relação aí com a Haddad e ele anunciou o Jean Paul Prats, que é o senador do PT, para a presidência da companhia. Sim. E isso causa muita pressão no mercado todo. Se a gente tem Petrobras caindo 7%, 6%, a gente tem o Ibovespa também desabando, né? A gente tem, além de Petrobras, Banco do Brasil também sofrendo uma forte pressão. Da última vez que eu olhei, estava caindo em torno de 4%. Continua assim. Continua assim. Ontem, o presidente Lula, né, voltou a chamar o teto de gasto de estúpido, né, estupidez. Ele vai contra ele mesmo, né? Algumas coisas ele se contradiz. Ele fala que vai respeitar gasto público e etc. Só que aí ele critica teto de gastos. Critica aí a política fiscal que foi adotada, né? Critica o teto de gastos. Então ele se contradiz no que ele fala, né? A gente tem um Lula ainda muito eleitoreiro, muito populista, e isso está assustando o mercado, né? É claro o movimento que a gente vê hoje. Para mim, o maior movimento que a gente vê no mercado brasileiro hoje é que a Haddad não é Paulo Guedes, e não só no conhecimento, mas também na força política, que não tem. Vamos ver agora, graficamente, onde nós encontramos um suporte para a Petrobras. Se é que existe um suporte para a Petri 4, o Bronde vai separar aqui os gráficos, né? A gente vai fazer a análise de Petri 4 e BBAS 3. Se der tempo, ainda a gente vai falar de CEMIG. Mas o que CEMIG tem a ver com essas estatais? Não tem nada a ver. Mas é que tem muitos ouvintes aqui dentro do nosso WhatsApp e também aqui ao longo do programa falando de CEMIG, né? Pô, se tiver que apostar numa estatal, vamos para uma estatal que tem aí o Zema como comandante do estado, que é um governador, uma pessoa que tem, ao longo da sua vida, um viés político mais voltado ao perfil de direita e liberal que tende a facilitar uma privatização
da CEMIG, companhia responsável pela distribuição elétrica lá no estado de Minas Gerais. Mas o foco é Petrobras e Banco do Brasil. Se der tempo, a gente vai fazer CEMIG. Vamos começar com Petri 4, Brondi? Perfeito, Vini. Vamos lá. Olhando aqui o gráfico da Petri 4, né, a gente vê que aquela recuperação que eu falei, né, que estava acontecendo aí nos últimos dias, realmente ela estava elevando aí o preço da Petrobras. Reta né? final do ano de 2022 parece que foi positiva para a Petrobras, Estava né? Estava indo bem, né, mas aí veio novas declarações do novo governo e a Petrobras ela voltou a cair. Aí subiu quanto, Brondi? Essa setinha que você colocou aí, Nessa setinha que eu coloquei aqui, eu vou pegar aqui a Infoline pra gente olhar. Quanto que foi a alta? A Petrobras chegou a atingir os R$21, né? E depois ela chegou a subir 20%, Vini. É, uma alta considerável. Uma alta considerável aí nas últimas semanas de dezembro, né? Se recuperou, apesar dos nomes aí que já vinham sendo anunciados, né? Mercadantes para o BNDES, o Japão Prats já vinha sendo falado na mídia, né? O Haddad foi anunciado para a economia. Apesar dos nomes, o mercado ele vinha reagindo bem. Só que aí teve novas declarações, como eu falei, né? Teve esse episódio aí com o Haddad nessa última semana e o mercado ele voltou a cair. Eu tenho até aqui a recomendação da UBS, né? Que a gente falou no final do ano passado, que ela reiterava a venda ali nos R$22. Eu vou tirar essa recomendação aqui para ficar mais claro aqui no nosso gráfico, para a gente ver realmente o movimento que vem fazendo a Petrobras nos últimos dias. Eu posso até traçar aqui, ó, uma linha de tendência de queda que ainda persiste, né, nos papéis da petroleira, né, os papéis preferenciais da petroleira. A gente vê que ainda está respeitando essa tendência de queda aqui, que já vem desde a eleição, né? Desde o dia 21 de outubro ali, que era no meio, né, entre o primeiro turno e segundo turno, que é quando o presidente Lula realmente estava avançando muito nas pesquisas, a gente vê uma derrocada nos papéis preferenciais da Petrobras, justamente porque o mercado ele teme, né? Teme aí uma interferência maior do governo em relação à política de preços, em relação à estatal como um todo, né? A política ali de como vai ser gerenciado o caixa da companhia. Como eu falei, no governo Dilma eles usavam esse caixa da companhia para fazer uma maquiagem nos preços dos combustíveis, né? Então eles baixavam os preços dos combustíveis, sendo que eles estavam queimando caixa. Então, inclusive, a Petrobras chegou a apresentar um prejuízo, né, no governo Dilma, e isso assustou bastante o mercado. Se a gente for pegar o gráfico, eu vou até mostrar aqui o gráfico semanal para a gente olhar bem o que é que aconteceu, né? No passado, aí, governo Dilma? No governo Dilma aqui, 2016. a gente teve a Petrobras a R$1,86, R$2. O quê? De R$1,86, R$2. Nessa época eu acompanhava mercado num projeto de extensão que eu fazia na Universidade Federal da Paraíba e realmente era um preço que ninguém acreditava, né? Que a companhia... R$1? R$1. Chegou a... Nossa, eu achei que o mínimo tinha sido R$4. Não, que nada, hein? Chegou aqui, ó, R$1,90. Chegou a atingir R$1,90. Foi também... ocasionado por conta de todo aquele escândalo, né, do Petrolão e etc. Pô, aí a Petrobras acabou, né? Juntou tudo, né, juntou essa maquiagem nos preços dos combustíveis, depois juntou a questão do Petrolão, né, a Petrobras ela chegou a atingir R$1,90. Então você acha que esse medo aqui do mercado nessa época não vai voltar agora? O medo vem. A proporção talvez não seja a mesma, né, que aconteceu em 2016, até porque não temos novos escândalos de corrupção, né, na Petrobras nos últimos governos, né, então isso já dá aí realmente para o investidor, né, uma segurança maior, mas a gente tem a volta de um governo, né, de um partido que já teve esse histórico, então o mercado claramente precifica para baixo. E se você não tem o líder desse partido conversando com o mercado, ou pelo menos dando indícios de que vai conversar com o mercado em geral, né, de que vai anunciar nomes bons, nomes que agradam o mercado, ou que vai fazer políticas econômicas que agradem o mercado, se você não tem esse presidente conversando para isso, o mercado ele vai continuar precificando para baixo, vai continuar pressionando essa estatal. Ô Brondi, o Triulce Jogador diz aqui, ó, o seu gráfico não tá ajustado pelos dividendos? Eu coloquei aqui o log agora e tá ajustado pelos dividendos, sim. É porque o pessoal tá falando que esse ajuste dos dividendos levou ali aquele R$1 que a gente viu. Mas Sim. se tirar o ajuste pelos dividendos, Petrobras deve ter tocado aí R$4, R$5 mesmo. Será que é por aí, Brondi? Aqui tá batendo 1,90.
Eu não sei realmente agora, mas aqui, pelo que eu tô vendo, tá ajustado. O TradingView ele ajusta, né? Sempre dá um... Aqui, ó, quando a gente coloca aqui, ó, esse símbolozinho do ADG, Aham. mostra que foi ajustado por dividendos. Então, realmente, chegou a bater 1,90 aqui pelo gráfico do E TradingView. se você tirar esse ajuste aí? Se eu tirar o ajuste, vamos dar uma olhada aqui o que acontece. Aqui eu nem... Aqui Geralmente travou. você já deixa, né? Aqui já deixo, agora deu uma travada aqui, não tô conseguindo tirar. Vamos fazer o seguinte, então. Amanhã a gente volta com o gráfico da Petrobras, sem o ajuste dos dividendos, pra Perfeito. gente ver ali, porque a nossa audiência aqui, ó, tem 2, 3 pessoas comentando que sem o ajuste dos dividendos, Petrobras realmente bate ali na mínima histórica, Sim. na faixa de 4, 5 reais, que era onde eu pensava que tinha tocado também. Aham. Com esse ajuste de dividendos, a gente sabe, sempre que a empresa paga dividendo, há um desconto no preço de tela do ativo. Então o Bronde mostrou ali, né, pelo TradingView, chegando no patamar de um pouquinho abaixo da casa dos R$2. Ô Bronde, Perfeito. vamos voltar aqui para os dias de hoje, só pra gente finalizar a Petrobras. Sim. E passar para o Banco do Brasil Perfeito. também. Qual que é o suporte que você enxerga aqui em Petri 4, nesse papel preferencial da Petrobras, nesse cenário atual? Dá pra falar de suporte ou ainda a faca tá caindo, é muito cedo pra falar esse tipo de coisa? Não, dá para falar em suporte sim. Se a gente for pegar aqui o gráfico diário, né, da Petrobras, a gente vê que tem um suporte aqui na região dos R$21, Tá. que já foi uma região aqui de resistência, né, no papel ali em meados de junho, julho desse ano, e virou região de suporte ali em dezembro. Então, na metade de dezembro ali, o papel ele chegou a atingir os R$21 de novo, resistiu a ele, né? Os R$21 deu suporte ao papel, que conseguiu voltar ali para casa dos 25, mas agora, né, já abre aí uma nova tendência terciária de queda, uma tendência mais curta, né, de queda aí no curto prazo. A gente vê que a tendência é atingir esses R$21 novamente. Então, as médias móveis, a média móvel amarela, né, ela já está cruzando a média móvel azul, que é a de 21, a média móvel amarela de 9, de cima já está pra cruzando baixo. de cima para baixo, que é um sinal ruim, né, para o papel. E o papel ele pode sim chegar a atingir novamente aí os R$21, né? Se eu quiser, eu posso até traçar aqui, né, um suporte aqui na região dos 22,60 aproximadamente, que também foi uma região em que o papel ele demorou aí alguns dias para cruzar para baixo. A gente vê que ali em novembro, né, novembro desse ano, ali em meados de novembro, a gente viu o papel resistindo, né, romper essa região dos 22,60 para baixo. Mas já em 14 de dezembro ele conseguiu romper com aquele anúncio do mercadante para o BNDES. Então isso causou uma pressão maior no mercado. E aí a gente também teve aqueles nomes do Jean Paul Prats, que foi confirmado agora, né? Também causou uma certa pressão no mercado. O mercado chegou a atingir os 21. Então, por enquanto, o suporte nos 21. Se romper os 21, eu vejo o suporte nos 19. Então, 19 também é um patamar para você, investidor, ficar de olho aí. Porque se rompe, ou seja, se fecha um dia abaixo dos R$21, né? Com um volume considerável aí na queda, Tem que ficar de olho. a gente pode ver a Petrobras em R$19 novamente. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa, na nossa roda, o nosso grande Moisés Beida. Tem um monte de gente mandando mensagens aqui pro Beida. O Bronde fica com a gente também pra gente falar de Banco do Brasil. Mas vamos ouvir o Beida aqui rapidinho, ó. 13 horas, mais 51 minutos. Mestre Beida, feliz ano novo! Que bom ter você aqui participando com a gente. Seja bem-vindo, Beida. Boa tarde pra você. Obrigado. Feliz ano novo para todo mundo. Espero que seja um ano melhor do que o 22. Não começou bem, né? Começou com o pé esquerdo. Já começou desafiador, hein, Beida? Mas eu acho que para mim não mudou muita coisa, né? Uhum. Para mim, desde o primeiro discurso, o Lula veio para mostrar que quer perpetuar o PT no poder, né? Então, ontem foi muito claro, de novo, falando do teto de gastos, e depois eu acho que o mercado digeriu, né, o Haddad, né, o Haddad sem força, sendo uma pessoa como todos os outros ministros que foram escolhidos, né, ninguém que o mercado queria foi para as pastas principais, né, e eu acho que de uma maneira geral, é o que eu falei de manhã, quem está lá hoje é quem aceita ser, entre aspas, desculpe a palavra, mas pau mandado do Lula, né? Então, na verdade, o recado já foi dado já na primeira reunião que ele teve lá na CCBB.
Eu acho que não está preocupado com o fiscal, está preocupado em manter a hegemonia do PT no poder, e o mercado não vai perdoar. O que está mostrando hoje é o reflexo do que o mercado leu no discurso dele, né, e o que ele vem falando há algum tempo. Então, hoje, como é feriado nos Estados Unidos, que o gringo está fora, né, que o gringo é um dos caras que vem dando a sustentação para o mercado, aí deu esse rally aí no final do ano um pouco mais consistente, mas sem o gringo, o mercado azeda, né? Então, eu continuo pessimista, acho que vai ser um ano muito difícil. O DI, nesses patamares, é muito maléfico para a economia, né? Ninguém vai aguentar esse juro longo alto por um bom tempo, né? Então as empresas vão começar a pedir água. Então eu quero ver a reação dele, né? Quando as empresas começarem a ter problemas mais financeiros, né? Porque as ações que têm, na minha opinião, um desempenho melhor, porque não dependem do governo, são as ações de commodities relacionadas com China, que eu venho batendo essa tecla há algum tempo, que é Vale e Quarteto de Ferro. Então, o resto vai ser difícil performar esse ano. Ô, Beida, ó, tem várias perguntas chegando